uma vez na audiência, era uma audiência de violência doméstica, e o sujeito tinha sido acusado de ter agredido a esposa. E durante a audiência ficou claro pra gente que ele não havia agredido. Mas um ponto me chamou muita atenção. Na hora do interrogatório dele, ele disse, olha, a história é exatamente a seguir. E já havia toda a fragilidade do processo. E ele disse, olha, eu estava no sofá, ela estava tomando banho, o celular dela estava no sofá do meu lado, veio uma notificação de mensagem e eu vi. A notificação acendeu a luz do meu lado e era uma mensagem de um cara que deixava claro que ela estava tendo um caso extraconjugal. Quando ela saiu do banheiro, eu peguei o celular, olhei e falei assim, o que é isso? E aí ela veio correndo na minha direção. No que ela veio correndo, ela caiu, porque ela estava molhada. E ela caiu e bateu as costas e a cabeça. E essas são as razões das lesões dela. E aí, isso explicava 2 lesões, mas ela tinha uma outra, que era aqui de lado. E aí eu falei assim, olha, há 2 lesões que o senhor está dizendo, isso aqui, há uma outra lesão aqui de lado. Como é que você explica isso? E o advogado fala assim, mas ela não tentou puxar alguma coisa? O advogado tentava fazer com que ele construísse um argumento para aquela terceira lesão. E ele disse, doutor, não teve, eu não puxei, ela não puxou, eu não tenho explicação para essa outra lesão. Eu não sei de onde surgiu, como surgiu. Eu já falei, mas será que quando ela veio, ela te agarrou e você então segurou? Será que não teve um momento que ela puxou o celular? E o advogado claramente tentava induzi-la a dizer, quando ela puxou o celular, ela deve ter dito. E ele dizia, doutor, não, eu não tenho explicação para essa terceira lesão, excelência. O que eu posso lhe dizer é isso, eu não encostei, tal, enfim. Ficava demonstrado, na verdade, que ele não havia cometido crime. E quando eu iria absolver, eu geralmente fazia a sentença em audiência. Então, eu olhei, terminamos o interrogatório, tal, perguntei se eles tinham algum requerimento na fase do 402, disseram que não, disse, então, alegações finais, Ministério Público tem a palavra. A promotora fez a sustentação, pedindo a condenação, defesa fez a sustentação, pedindo a absolvição, e eu falei, eu vou sentenciar aqui. A promotora já sabia quando eu ia sentenciar que seria absolvição, porque eu tinha esse costume de, se era o caso de absolvição, já fazer logo para tirar o peso de cima do indivíduo. Eu sei que eu fui redigindo a minha sentença, então pedi licença ao secretário de audiência, sentei no lugar dele, redigi a sentença e falei, olha, a sentença está pronta, eu vou lê-la para o senhor. E aí eu comecei a ler a sentença, caso tal, da ausência de provas, eu não me recordo exatamente qual foi a fundamentação da absolvição. Eu sei que depois, quando eu terminei, então ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para absolver fulano de tal. Enfim, quando eu termino a sentença, eu levanto a cabeça, o homem chorava copiosamente na mesa da audiência. Mas ele chorava, ele não se aguentava. Ele era um bombeiro militar. E ele me disse o seguinte, eu realmente nunca toquei nessa mulher. Eu preciso de uma cópia dessa decisão. Esse processo gerou um processo administrativo disciplinar para mim, gerou 1 milhão de consequências e eu preciso. A decisão, a reação do homem convenceu o Ministério Público ao ponto de a promotora ter dito, excelência, sem recurso. Transitou em julgado em audiência. Agora veja você o seguinte, o convencimento, a persuasão veio da verdade, que é o terceiro meio de persuasão da palavra falada, que diz Aristóteles. Por quê? Porque esse sujeito podia ter inventado uma justificativa para o terceiro ferimento que a mulher tinha experimentado. E ele não fez. Ele trouxe a verdade. Então ele não foi muito apelativo. E ser menos apelativo faz de você alguém mais persuasivo. E a reação dele toda convenceu inclusive o Ministério Público de que ele não havia feito. Absolver sempre foi muito melhor do que condenar. Mas claro, quando era preciso, a gente condenava.